Boa tarde, alunos. Hoje a gente vai fazer a revisão, do teste avaliativo de português que vocês fizeram. Vai ser de uma forma bem explicativa para cada questão, porque são os conteúdos que vão ser para a prova. Então, preste bastante atenção e qualquer dúvida, sempre converse comigo no privado, ok? Gente, olhem, na primeira questão a gente trabalhou com um texto. Deixa eu voltar aqui, primeira questão. A gente trabalhou com um texto e esse texto, ele veio falar sobre a história de uma mulher, de um relacionamento. O nome do texto era Para que Ninguém a Quisesse, de Mariana Colasanti. Pronto. A primeira questão que vem falando sobre esse texto é um dos nossos escritores, que é identificar o gênero do texto, Esse texto é uma biografia, um conto, um diário ou uma fábula? Vamos agora prestar bastante atenção nos aspectos do texto. O texto ele está contando a vida de uma pessoa, falando sobre seu nascimento, sobre seu processo de vida, seu crescimento? Não. Então, isso não vale porque para a biografia, que a biografia é um texto que consiste em contar a história de uma pessoa. Vamos para a fábula. Fábula é um gênero textual da qual fala sobre uma história onde tem personagens animais, moral da história. Esse texto tem falas de personagens que são animais? Não, então descartamos. O que é o aspecto do diário? O diário é um texto onde uma pessoa relata a sua viagem, o seu dia, algo que aconteceu com ela em forma de quase como uma carta, colocando data, se referindo-se ao querido diário, como um relato. Esse texto não vem com este relato, então ele vai ser um conto, pois possui uma história onde tem personagens, onde narra acontecimentos, onde tem complicações e também tem um desfecho. Então, conta-se o conto. Letra B, ok? A primeira questão é a letra B. Vamos lá para a segunda questão, que também vem através do nosso texto. Vou botar só marca aqui para vocês. Letra B, certo? Vamos lá. Segunda questão. Inferir uma informação em um texto que a informação se pode... a habilidade é inferir informação, ou seja, retirando do texto uma informação que a gente descobriu através do texto. O que pode se falar sobre o texto? O texto fala sobre todas as atitudes do homem em relação à mulher foram de respeito e carinho. Foi isso que o texto transpareceu, desculpa. Não, Apesar de todas as investidas do homem em modificar a mulher, ela continuou seduzindo os homens? Não. A mulher reagiu às atitudes do homem e tornou-se a dona do seu próprio destino? Foi isso que ela tomou? Ela tomou a situação como se fosse para se tornar uma nova mulher? Também não. As ações do homem demonstram a insegurança dele em relação à mulher. Ou seja, tudo o que ele queria era fazer com que ninguém olhasse porque ele se sentia inseguro com a mulher, ele não confiava nela, Então, o que vai ser a questão? Aliás, o item D da questão 2, tá certo? E nenhum do contexto, essas três opções estavam dentro do nosso texto. Em nenhum momento a mulher tomou uma atitude, em nenhum momento fala sobre carinhos e respeito em relação ao homem, e nem intenções de investida do homem modificar. Ela continuou a ser quem ela era, Ela acabou se modificando conforme a vontade dele. Terceira questão, estabelecer relação entre tese e os argumentos oferecidos. O que foi que ele falou para a gente entender e compreender o texto? Vamos lá. Segundo o texto, o homem mandou que a esposa descesse a bainha dos vestidos para que ela parasse de se pintar. Por que foi que ele falou isso aqui? Qual foi o fragmento, ou seja, a parte do texto que fez ele tomar essa decisão? Vamos ver lá no texto mesmo, onde ele fez o quê? Porque os homens olhavam demais para sua mulher, ele resolveu pedir essas duas opções para ela. Baixasse a bainha do vestido e pudesse colocar, aliás, tirar a maquiagem, Então, é a letra C, tá certo?
A questão foi o quê? Diante da ação dos homens, ele queria que a mulher dele tentasse ser menos apresentável, né? Questão 4. Estabelecer relações entre a parte de um texto. No trecho, pegou a tesoura e tascou-lhe os cabelos longos. O pronome lhe aqui. Tosquiou-lhe os cabelos longos. De quem eram os cabelos longos que ele tosquiou? Da mulher, né, gente? Era da mulher os cabelos longos. Esse lhe está se referindo à mulher, o pronome oblíquo, lhe. Estabelecer relação lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, ou seja, a gente vai falar agora sobre a conjunção. Aqui não está destacado, mas a conjunção, a única que tem aqui é a palavra como. Esquiva é verbo, um artigo, gata é substantivo, então como vai ser a conjunção que a gente vai falar agora. Nessa conjunção, que relação ela dá a ideia, gente? De causa, de comparação, de explicação ou conformidade? Lógico que vai ser de comparação. O advérbio, a conjunção como, ela sempre vai dar uma ideia de uma comparação. Então, esquiva com um gato, ele está comparando ela, esquivando como se fosse um gato. Então, na quinta questão, comparação, tá certo? Sexta questão. Na sexta questão, a gente vem falar sobre a nossa gramática. Sujeitos, né? O sujeito, eles têm vários tipos de sujeito. Primeiro de tudo, a gente vai entender o que é o sujeito, né? Nessa observação aqui no caderno, a gente vem trabalhando aqui algumas orações. Maria almoçou tarde. Qual é o verbo, a ação? Almoçou. Quem almoçou? Maria. Se foi Maria que almoçou, então Maria vai ser o sujeito, porque o sujeito é aquele que pratica a ação da frase. E quem é a ação? O verbo. Então, esse vai ser o sujeito. Bom, mas a gente já estudou que há vários tipos de sujeito. Há o sujeito composto, quando é duas pessoas. Há o sujeito oculto, quando eu sei que tem através do verbo, mas ele não está ali escrito. E tem um sujeito simples também. Então, aqui, Carla chegou cedo. Qual é a ação? Chegou. Aqui o verbo. Quem foi que praticou esse verbo? Foi Carla. Então, se foi a Carla que praticou a ação chegou, Carla vai ser o sujeito. E a Carla, ela fez essa ação só ou teve outra pessoa que praticou junto com ela? Ela fez essa ação sozinha dentro dessa oração. Então, ela vai ser chamada de sujeito simples. Nessa outra frase, oração tem: as alunas foram para a escola. As alunas. Tia, mas agora está no plural, as alunas. Então, ela foi várias pessoas que fizeram essa ação. Só que para nós o sujeito simples não equivale a se estar no singular ou no plural. Isso não vale para o sujeito simples ou o sujeito chamado composto. O sujeito composto seria se tivesse vamos supor, a aluna Carol e Beatriz foram para a escola. Bom, foram duas alunas que tiveram seus dois nomes colocados dentro dessa oração. Mas aqui se refere a alunas com um só nome para esse sujeito. Se só tem um nome para esse sujeito, é chamado sujeito simples. Agora, se eu tivesse colocado as alunas Beatriz e Carol foram para a escola, eu dei dois nomes para eles.
Se eu dei 2 nomes, não seria mais sujeito simples. Mas como eu não dei nomes e apenas falei alunas, e não importa para o sujeito se está no singular ou no plural, mas sim a quantidade de nomes que eu dou para o sujeito, então ainda continua sendo o sujeito simples. Agora, se eu tivesse dito Carol e Beatriz foram para a escola, Carol e Beatriz são 2 nomes, então seria sujeito composto. Bom, dentro do nosso texto, a folha caiu no outono. Quem foi? Qual é o verbo? Caiu. Quem caiu? A folha. E a folha, gente? A folha vai ser um sujeito composto, simples, oculto, indeterminado ou inexistente? Bom, ela vai ser um sujeito simples, porque é um único sujeito, ele não foi outros objetos que caíram, então realmente vai ser o sujeito simples. Para ser o sujeito composto, deveria estar aqui a folha e o galho caíram no outono. Aí eram 2, mas é só um. Se tivesse as folhas, continuaria sujeito simples. Agora, se fosse a folha e o galho caíram no outono, aí seria sujeito composto. Tia, o que é o sujeito oculto? É aquele sujeito que está dentro da frase, mas que a gente não vê nitidamente, mas a gente conhece através do verbo, tá certo? A gente teve uma aula sobre o determinado inexistente dentro do nosso livro, que após eu vou fazer um vídeo à parte, só para explicar com o livro de vocês, para vocês verem bem direitinho essa questão, tá certo? No final, vou passar o segundo vídeo falando sobre esses dois com o livro de vocês. Gente, ó, 7ª questão. Qual das alternativas abaixo representa o núcleo do sujeito da frase? Avós, pais, seus filhos viviam na fazenda da família. Gente, uma outra forma bem importante da gente entender sobre sujeitos é saber o núcleo do sujeito, né? Avós, pais e seus filhos viviam na fazenda da família. Quem é que viviam? A ação aqui viviam, quem era? Eram os avós, os pais e os seus filhos. Então, vou dizer que o sujeito todinho é esse aqui, ó. Os avós, os pais e seus filhos. Mas esse sujeito todo aqui tem a parte mais importante. E qual é a parte mais importante? Filhos, pais e avós. Os artigos que acompanham eles, ou as preposições, elas não, e os pronomes, elas não fazem parte tão essencial do sujeito. O sujeito, a parte mais importante, é as referências àqueles que estão fazendo a ação. É uma outra perspectiva para a gente descobrir se é simples ou composto. Nesse aqui, tiveram um só parte principal ou tiveram 2 ou 3? Tiveram 3, né? Avós, pais e filhos. Então, se tiveram 3, eles vão ser quem? Aqui, ó, o núcleo, ó. Letra C. Avós, pais e filhos, tá certo? Agora a gente vai lá para a 8ª questão. Qual das frases abaixo temos um predicado nominal? Gente, o que são predicados? Se vocês se lembram? Bom, numa frase a gente já entendeu o que é sujeito, né? A gente sabe que o sujeito é aquela parte onde pratica a ação. E o que é o predicado? O predicado é depois do sujeito. Vamos lá, ó. Marcelo leu muito. Pronto. Cadê o verbo? Tá aqui. Quem foi que leu? Marcelo. Então, eu entendo que o sujeito é o Marcelo. O sujeito é o Marcelo. Mas, tia, e o restante da frase? A gente chama de quê? Da oração? Predicado.
Se o sujeito é aquele que pratica a ação, o predicado é todo o restante, o verbo junto com o seu adicional, com o que vem depois. É chamado de predicado. E a gente já estudou sobre o predicado. O predicado, ele existe três tipos de predicado, que é o predicado verbal, onde a parte que eu mais compreendo do texto vai ser o verbo, e tem um predicado nominal, que é a parte mais importante, vai ser aquela do que não é o verbo. Exemplo, Marta comeu muito. Sara é feliz. Vamos lá. Marta comeu muito. Marta é o nosso sujeito, que praticou a ação. Sara é o nosso sujeito. Mas deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Se eu retirasse o verbo dessa frase, será que eu entenderia a compreensão da frase? Marta muito? Acho que não. Mas se eu tirasse aqui, Marta comeu, daria compreensão ainda à frase? Daria. Então, quer dizer que quando o predicado verbal é quando a parte aqui, do predicado, a mais importante é o seu verbo e não que venha o acompanhando. Mas nem sempre é assim. Às vezes, a parte mais importante é o que acompanha o verbo, que é o que a gente vai ver aqui na segunda oração. Sara é feliz. Sara é o nosso sujeito, então nosso predicado é feliz. Se eu tirar a palavra Sara feliz, o verbo que pertence ao verbo ser, Sara feliz. Deu para entender que a Sara está feliz, né? Agora, se eu tiro feliz e continuo Sara realmente faltou alguma coisinha nessa compreensão, nessa oração para ter sua compreensão. Então, a parte mais importante é aquilo que vem depois do verbo, não o verbo. E você percebe que esse verbo aqui é o verbo de ligação. Tia, o que é verbo de ligação? Verbo de ligação é aquele verbo que não dá ideia de ação, mas de estado, que são o verbo ser, parecer, permanecer, continuar. Lembra daquela minha dicasinha Café para Dois, onde tem as abreviações de todo o verbo de ligação? Pois agora ela é bem importante para vocês entenderem. O verbo de ligação sempre vai estar ali presente no predicado nominal, porque ele vai ser o verbo que utiliza, porque a parte mais importante é depois do verbo. Então, assim, vamos lá na 8ª questão. Qual deles é um predicado nominal? Para a gente saber direitinho, vamos aqui. Sofia chegou cansada. Ação. Caminharam. Ação. Olha, estão fazendo. Olha aqui o estão, que é o verbo. Tia, mas está aqui o fazendo. Estão fazendo é uma locução verbal. Que o fazendo está no gerúndio. Olha aí o NDO. Mas aqui tem um outro verbo de ação nessa locução verbal. Então, já não é um predicado nominal. Então, vamos lá. Maria Vitória chegou. Ação. Alan continua atencioso comigo. Esse continua, ele está dando ideia de estado. E se eu tirar ele e falar Alan atencioso comigo, você ainda entende a frase. Agora, se eu deixo só Alan continua comigo, o que ele faz comigo? Não deu para entender. A gente percebe que a parte mais importante é uma característica, né? Então, esse aqui vai ser o nosso predicado nominal. Como aqui, Sérgio é excelente aluno. Quem é o Sérgio? É o sujeito. E excelente aluno vai ser o predicado. Então, a gente entende que excelente é a característica mais importante do que o verbo é. Então, esse aqui também vai ser um predicado nominal. A nossa questão é a letra E. Gente, agora o predicado verbal. Onde é que está aqui o predicado verbal? Tá aqui, Ponha a mão na consciência.
Lúcia está adoentado. Está. Não tem acompanhação de nenhum outro verbo, só estado. O empregado da loja foi atencioso. Esse foi é do verbo ir. Ir também é uma ação, tia. Mas depende do seu contexto. Prestem atenção. Ele não está falando uma ação, ele está falando sobre um estado. Nesse contexto, o verbo está dando ideia de estado. Então, aqui também não é predicado verbal. Eu considerava aquela mulher minha amiga. Eu considerava estado. Os atletas terminaram a prova exaustos. Estado. Então, aqui, ó, põe a mão na consciência. Esse aqui é uma ação concluída. Então, a gente vai o quê? Optar põe a mão na consciência. Agora, vamos para a questão 10. Figuras de linguagem. Gente, a tia que preparou um slide explicando novamente. A gente já teve uma aula sobre isso. Mas aqui a gente vai dar uma revisão sobre isso, tá certo? Vamos lá. Essa revisão sobre figuras de linguagem. Antítese. O que é antítese, tia? Para começo de conversa, o que é figuras de linguagem? Vamos lá tudo de novo. Figuras de linguagem são aquelas figuras, ou seja, palavras que a gente é falada ou colocada dentro do texto que não pertence a uma fala radical ou literalmente ao seu significado. Lembra que lá no começo do ano a gente compreendeu sobre a estrutura das palavras, seus significados, os seus dicionários, como a gente procurava o significado das palavras? Na figura de linguagem, ela, vamos dizer, não seja tão honesta, realmente tão levada ao pé da letra ao sentido da palavra. Ela, na verdade, é um conceito da linguagem que utiliza a trazer a língua de uma forma diferente, a falar sobre a língua, aliás, a falar sobre aquelas palavras de forma não tão fiéis aos seus significados. E para quê, tia? Para que às vezes traga dentro do texto uma forma diferente de ser falada, de trazer umas ironias, tá certo? É o que a gente vai estudar agora há pouco. Como, por exemplo, a figura de linguagem antítese. É quando se utiliza palavras com significados opostos. Olha só, quem ama o feio, bonito lhe parece. Nessa frase, o feio e o bonito está muito pertinho e essa figura de linguagem faz com que a gente chame a atenção através dessas duas palavras que foram utilizadas juntos, uma bem próxima da outra. Então, essa figura de linguagem dá essa ideia dentro dessa frase, antítese, palavras opostas que ficam uma ao lado da outra dentro de uma frase. Eufemismo. Eufemismo ocorre por uma ideia tida como agressiva ou desagradável. Ela estava muito doente e acabou batendo as botas. A expressão bater botas é equivalente para morrer, a fim de expressar esse conceito de maneira atenuante. É como quando você utiliza palavras fortes, agressivas. Lembra que quando você vai falar com a pessoa é dura, rígida com você? Ela está usando a figura de linguagem de eufemismo. É quando ela utiliza de forma bem agressiva aquilo que precisa ser falado, tá certo? Vamos lá para hipérbole. É quando as expressões são muito exageradas, que demoram e estão esperando há séculos. Essa daí é que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, né? Quando a gente quer realmente falar sobre um atraso ou sobre uma espera. Ou quando você acha que quer mostrar que você está muito cansado, você consegue fazer comparações absurdas. Isso é hipérbole. Tá vendo como a gente utiliza muito elas no nosso dia a dia? Personificação ou prosopopeia. Ela tem duas formas diferentes de ser faladas. Ocorre quando a gente dá características humanas às coisas que não são humanas, objetos ou sentimentos. Eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão e vindo em minha direção. É quando a gente dá um sentimento a um objeto, a uma coisa. Como, por exemplo, a mesa quebrou de tão cansada que estava. Como é que a mesa que estava cansada? Ela não pode, né? Então, ela utiliza algumas expressões
nossas humanas em objetos. Metáfora é quando ocorre uma comparação sem utilizar aquelas palavras que a gente aprendeu lá na conjunção, como, né? Tanto quanto, tá certo? Agora vamos olhar aqui um exemplo. Você tem uma pedra dentro do peito. Então ela utilizou a expressão de como se não tivesse um coração, né? Ou aquela que a gente coração de pedra. Então realmente ali foi uma metáfora que foi utilizada sem as outras conjunções. Metonimia é quando substitui um termo por outro. Essa substituição é feita pela proximidade. Olhem só, comer o prato todo. Tem como a gente comer o prato todo? Lógico que não, né? A comida que estava dentro. Mas ela utiliza aquela de forma mais abreviada daquela ação. Adoro ouvir Caetano Veloso. A gente não ouve Caetano Veloso. A gente ouve as músicas do Caetano Veloso. Ou quando a gente fala, eu adoro assistir chocolate. Como, por exemplo, a gente fosse falar de um filme ou um personagem. Eu adoro assistir Carolina Dickmann. Você não assiste ela, você assiste a novela que ela faz. Então, a gente utiliza-se as expressões mais abreviadas para fazer o uso daquela ação, tá certo? Ironia, isso é o que a gente utiliza mais no dia a dia, né? Ocorre quando expressa a ideia por meio de uma construção, oposto do que realmente quer dizer. Não dá para chover. Que ótima ideia vir hoje para a praia, né? Quando a gente utiliza ironia, que é coisas do nosso dia a dia mesmo. Então, por enquanto, a gente vai ficar aqui, que daqui a pouco a gente vai ver o uso do hífen, tá certo? Bom, a partir disso, me respondam. A gente consegue entender hoje qual é essa figura de linguagem? Naquela terrível luta, muitos adormeceram para sempre. Tá falando sobre quê? Dormiram para sempre. Morte, né? Foi cruel. Quem era a figura de linguagem que era cruel, que era forte? Quem é que se lembra? É o eufemismo, né? O eufemismo é a figura de linguagem que dá a ideia de forte, de coisas duras para serem escutadas, né? Vamos lá. A questão número 11, né? Agora a gente vai voltar para nossa apresentação. Bom, o uso do hífen. Como é que a gente sabe, tia, para utilizar o hífen? O hífen tem algumas regras. Uma delas é palavras compostas comuns sem preposição, quando o primeiro elemento for substantivo, adjetivo, verbo ou numeral. Bom, quando eu estou juntando duas palavras, lembra do comecinho das nossas aulas que a gente falou sobre aglutinação, justaposição, que também tem lá no seu livro? A gente falou sobre a questão do uso do hífen para essa questão agora. Olhem só. Quando a gente junta duas palavras, e essas duas palavrinhas já são outros dois substantivos, ou um artigo, ou um numeral, e a gente junta para falar sobre um único só objeto, a gente fez a formação de uma palavra. E aí tinha a aglutinação e a justaposição. A justaposição é quando não precisa se modificar e a aglutinação é quando precisava, né? Gente, quando eu junto a palavra micro e ondas, eu já sei que já existia o micro, que é o pequeno, e a palavra ondas. Olha aí, juntou duas palavras. Tia, não precisou a gente modificar. Não. Mas você percebe que o micro termina com O e o ondas com O. Será que eu posso permanecer com essas duas palavras juntas? Tia, eu não posso mudar, mas eu posso botar o hífen. Como, por exemplo, a palavra contra-ataque, que também o A se repete. Outra regra, quando a segunda palavra começar com H, contra-habitual, anti-higiênico. Então, tia, eu já sei. Quando eu juntar duas palavrinhas, onde a primeira, quando a primeira for
substantivo, adjetivo, verbo ou numeral, eu sei, tia, que eu vou usar o hífen. Também sei, tia, que quando ela começar, quando uma terminar e a outra começar com a mesma letra, eu vou usar o hífen. Também vou usar quando a segunda for começada com a H. Então, aqui a gente vai entender para a gente fazer um pouquinho sobre nossa questão seguinte, ó. Assinale a alternativa enquanto o emprego do hífen. Foi iniciada a campanha pró-leite, autodefesa, contra filé, contrassenso. Gente, essa daqui, ela deu certo porque o senso, vocês sabem. Os dois S's, se eu tiro um S aqui, vai ficar com som de Z. Eu preciso os dois S juntos para ficar o som de S quando eles estão juntos dentro de uma palavra. Deu para entender nessa palavra aqui, ó. Você não falou que não pode ficar as duas palavras juntas, mas vocês sabem que no português tem todas as suas exceções, né? Então, contrassenso vai ficar junto pelo uso da fonética do S. Se eu botasse separado, ele fica contrasenso, porque o Z sozinho tem som de S quando está no meio da palavra, né? Então, assim, a gente em torno de vogais. Então, no contrassenso é uma exceção para aquela regrinha. Ah, tia, mas tá aqui, ó, o A junto com A, contra-ataque. Então, essa daqui também está correta, né, tia? Porque não pode utilizar essa consideração. Agora, tia, onde é que tá? Olha ali, ó, contra-regra. Tia, contra-regra era para estar separado. Por quê? Porque tá o R e dois Rzinhos juntos, tia. Nessa questão, não entra exceção, tá certo? Então, vai ser aqui, ó, 12. Gente, eu pulei a 11. Vamos lá para 11. Fez um esforço para vencer o campeonato. Qual a alternativa completa? Sobre-humano. Olha só a letrinha H aqui. Vamos separar. Tia, e o interregional também leva a mesma regrinha que a gente viu no slide. Dois R's separadinhos, tá certo? Então, a 12 vai, a 11 é a C e a 12 é a C. 13. Um escritor destaca-se pela produção do gênero conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada ao gênero, gente, vamos lá, narrativo. O gênero narrativo está em ideia de conto, crônica e romance, né, gente? O que é o gênero narrativo? Espero que todos tenham acertado, porque a gente falou muito sobre isso, né? O gênero narrativo apresenta um enredo, uma situação inicial, modificação, um conflito, clímax, que é aquela parte mais interessante da história, o epílogo, que é o quê? Isso aqui, epílogo. Na verdade, a conclusão, tá? Os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo, situações e personagem. Gente, essa daqui, ó, letra C. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, falem comigo no privado, tá certo?